sentido para vocês. Por mais que o juiz saiba de lei, eu achei muito legal você bater nesse tocante da deficiência e incapacidade e a deficiência, elas não são sinônimas, elas sequer pertencem ao mesmo espaço. E está faltando muito a humanidade, a sensibilidade nesse quesito. Então, inicial, vamos começar a bater nessa tecla. E aí a gente aqui, não tem certo e errado, a gente está construindo um raciocínio, né? Eu mesma estou aqui pensando, já vou fazer um pedido para que passe para uma avaliação social. Porque, olha que interessante, aí, vê se faz sentido para vocês. Antes, tudo que o Dr. Felipe explanou, meus neurônios aqui maquinando, eu cheguei à seguinte conclusão. Quando você tem uma análise de um B87 do INSS, amparo ao deficiente, ele vai passar pelo assistente social e vai passar pelo médico perito. Então, a gente tem ali a questão da CIF e tem essa ideia da análise biopsicossocial, né? O meio e a questão física e mental dele. Quando a gente recorre ao judiciário, é porque eu estou dizendo que o INSS não fez o trabalho dele adequadamente, não atingiu o objetivo social que deveria. E aí eu tenho uma instância que tem uma ferramenta menor, tem menos condições, tem menos critérios de legitimidade legal, e a gente está falando aqui de convenção internacional de reconhecimento, né, de Nova York, o Dr. Felipe bem trouxe, e hoje é lei. E aí eu tenho uma pessoa com menos elementos para fazer essa avaliação daquele quesito. Perceba que aí existe diametralmente oposto à ideia do legislador, de quando você vai procurar a justiça para você reparar um erro que inicialmente a parte administrativa não pôde. É a peça que é a nossa chave. A gente vai bater, vai agravar, vai fazer os recursos, mas nós temos que construir uma peça inicial melhor. Os pedidos são basilares, são fundamentais, é o alicerce. Começa a rever o que você está pedindo ali naquela peça, que passe por uma análise biopsicossocial de pessoas capacitadas como psicólogos, uma avaliação que não seja unilateral. Porque quando o perito me fundamenta, coloca aqui por favor, doutor Felipe, aquela decisão do perito. Ó. Portanto, então assim, no caso em tela, ele questionou, o juiz questionou a perícia que o perito fez do deficiente, batendo somente na incapacidade, falando da incapacidade. Não, ele não é incapaz. Incapaz é você. Está trabalhando hoje, aconteceu alguma coisa, você não consegue mais trabalhar da forma como você trabalhava. E se essa incapacidade for de longo tempo, aí ela vai caracterizar uma deficiência, mas muitas vezes a pessoa nasceu dessa forma, ou foi um fato superveniente. Então, quando eu tenho um médico que diz, não obstante, deixe informado que a CIF não é obrigatória, errado ele não está a CIF com essa nomenclatura porque ela é instituída por resolução, né? Que o doutor Felipe trouxe portaria interministerial. A portaria interministerial, quando a gente fala de ministério, a gente está falando de direito administrativo, a gente está falando do poder executivo, dizendo assim, só que essa portaria interministerial ela é baseada na legislação que trouxe aqui. Então, em que pese a gente não ter uma nomenclatura de CIF na legislação, ela está claramente estabelecida na dificuldade entre o meio e com uma avaliação biopsicossocial. Aí ele fundamenta no que interessa e, por fim, o perito judicial escreve, cabendo ao médico a avaliação médica que melhor achar necessária, se chocando com a independência e liberdade de avaliação médica. Fugiu pela tangente. Baseou-se tão somente no corporativismo, nessa hegemonia que ainda existe de enaltecimento dos doutores médicos, avaliar ali a situação da pessoa. Então, assim, eu tenho liberdade, como você dissesse, eu tenho liberdade para exercer a avaliação médica da forma como me convier. Então, a gente vai usar esse absurdo aqui para usar a nosso favor. Quando alguém vier questionar uma inicial nossa, um agravo, qualquer coisa do tipo, não é para ficar com vergonha, porque as coisas novas fazem aquelas pessoas tentarem não permitir que cresça. Por isso que a gente tem que se unir. É para a gente usar isso também. A gente tem que usar a nossa liberdade de fazer todo o amparo legal possível, ainda que você esteja amparando em convenções internacionais e inovações de técnicas, de estratégias. Se for o caso, pede a visita lá, entra na vara, fala, na vara federal, como o doutor Felipe colocou, e pede uma visita em loco para que a justiça faça. O INSS tem essa possibilidade, e aí eu vou deixar a justiça de uma forma menor poder avaliar aquele cliente. E tem que usar muito da criatividade, tem que se antecipar os fatos e não esquecer. O primeiro juiz da causa somos
até o final com unhas e dentes. Isso é fundamental para não ficar vendido na situação. E por fim, o perito que escreve aqui: portanto, em caso de futuras solicitações de aplicação da CIF, não há como realizá-las sem majoração de honorários periciais em 3 vezes o valor do teto. Minha vontade é perguntar, vem cá, então se a gente pagar 3 vezes o valor do teto, você vai fazer a CIF? Porque aqui em cima, olha que interessante, ele mesmo se contradiz. Aqui em cima ele fala aqui: deixe informado que a CIF não é obrigatória. Mas aqui ele fala: pagando bem que mal tem. Nossa, mas ia passar uma vergonha comigo esse ano. Porque se pagar 3 vezes o valor, a solicitação de aplicação da CIF não tem como ser realizada sem a cobrança de 3 vezes o valor do teto. Então assim, olha só, não cabe CIF, não cabe marcado. Meu amor, isso aqui é uma pessoa que está buscando um direito social, que ela não consegue prover os atos da própria vida de forma em igualdade de condições com as demais, e de repente o médico deixa claro a extorsão. Só que a aberração no Brasil está tão grande, sabe, que a pessoa sequer tem vergonha de escrever um negócio desse. O perito sequer tem vergonha de escrever isso aqui. Ainda que ele pensasse isso é abominável. Isso aqui é você materializar a desumanidade. E a gente às vezes fica cego e não consegue perceber como é maquiavélico o sistema. Sabe por que a gente fica cego? Porque a gente fica cansado, porque a gente apanha, nosso cliente apanha, a gente apanha junto, né? E aí você fica cego. Não permita que essa maré segue para que o óbvio não seja visto. A gente tem que treinar os olhos, eu sempre falo, você tem que treinar os olhos para que o óbvio seja visto. E aí, passando aí para frente, vou falar um outro pensamento que me surgiu aqui. Deixa eu só fazer uma intervenção. Vamos conversar. Eu me lembrei aqui de uma questão que eu acabei não colocando no slide, mas que é muito importante. Você já deve ter ouvido falar que para constatação da deficiência tem que ser uma incapacidade de 2 anos. Impedimento de 2 anos. Né? Vamos falar sobre isso. Acho que é Isso daí é um tema da TNU, tema 173, que eu vou ler aqui a tese firmada, que houve uma incompreensão muito grande do que ele quis dizer. A tese diz assim: para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 anos, a ser referido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação. Né? E aí, com base nesse entendimento, houve essa incompreensão de muitos, dizendo que para você ser deficiente tem que ter uma incapacidade de pelo menos 2 anos. Só que a gente tem que pegar o ratio decidente do julgado, a razão de decidir. Esse julgado, o que acontece? Existem situações de pessoas que elas sofrem uma incapacidade para o trabalho, né? Seja uma doença ou um acidente. E aí essa pessoa, ela não tem qualidade de segurado, ou ela não tem carência. E aí ela não vai ter, obviamente, benefício por incapacidade. E aí ela fica desamparada. Se ela tiver uma condição de miserabilidade, dentro do reduto social, ela entra com pedido de BPC Lourdes. Né? E para essas pessoas, muita energia. Aí para essas pessoas, o que a TNU decidiu? Olha, nessa situação, você usa como parâmetro se a incapacidade gera um impedimento de pelo menos 2 anos. Né? Mas ela não disse, inclusive ela falou expressamente, que não se confunde com a incapacidade laborativa. Com a incapacidade, não necessariamente se confunde. Não se confunde. Então, com base nesse julgado, parece que houve essa incompreensão de que para ser deficiente tem que ter uma capacidade de 2 anos, inclusive por parte dos peritos. Mas posso fazer um adendo sobre isso também? Sabe de onde veio isso? Isso veio da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que diz que a cada bienalmente deve ser avaliada as condições ali para avaliar. Então, a ideia vem daí. Só que a Justiça e a AGU usa essa coisa dos 2 anos como se a pessoa já tivesse que estar 2 anos deficiente para ter acesso ao benefício. Não. A ideia é de que aquela situação dela seja, vai ficar instaurada naquela pessoa por pelo menos 2 anos. E esse tema que você citou da TNU, ele é muito legal para a gente usar nesse tipo de defesa.
nesse trecho de que não se confunde necessariamente a incapacidade com a deficiência. Então, assim, vamos começar a mostrar para eles que vento que venta lá, venta cá também. Então, do mesmo jeito que você está fundamentando um tema para atrapalhar o meu cliente, lê esse tema direito, que né, eles não estão entendendo exatamente o que a Teninho colocou. E é o que mais acontece, infelizmente, dentro do judiciário, a tratativa de querer zerar a fila, querer resolver os problemas, bater meta, a troco de você tirar a dignidade da pessoa, senão você está sendo avaliado. Então, assim, é assustador. Se nós nos calarmos, não vai funcionar, gente, não vai melhorar, não vai mudar. Porque, assim, meu sonho é um dia a gente não precisar estar aqui brigando para reconhecimento do direito do nosso cliente, não. O certo é, a pessoa que está com problema, ela entra no INSS e ela vai lá ter o benefício de forma automática. Esse seria o certo. E a gente aqui, sim, está discutindo lei, está discutindo tese, está ajudando as pessoas com seus contratos da vida cotidiana de outra forma. Mas